Olá a todos vocês. Vamos falar de eleições em São Paulo, no município de São Paulo. Pois é, quem acompanha os meus humildes vídeos, viu que há mais de um ano atrás eu cantei essa pedra, né? Eu falei, olha, a eleição já está desenhada. Segundo turno vai ser entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Eu cantei essa bola há mais de um ano atrás. Por quê? Porque era o que se tinha. Os outros candidatos, embora da época que eu falei, mudou os candidatos, né? Muitos saíram e entraram outros tão inexpressivos quanto. E nós tivemos aí uma surpresa, que essa foi uma surpresa absoluta, que foi o Marçal. Marçal. E hoje de manhã eu saí de casa aqui no bairro e estavam me questionando sobre a eleição, por que eu não saí candidato. Ora, primeiro, para ser candidato você precisa de apoio, principalmente um candidato pobre que não tem dinheiro como eu. E as pessoas que me prometeram apoio, quando eu comecei os vídeos, né, tinham me prometido apoio lá atrás, não cumpriram e não se manifestaram. É muito interessante que nesse negócio de eleição, o cara, eu apoio você, vai lá, oba, oba, e quando você entra na reta, o cara, não é bem isso e tal, e todo mundo pulou fora. Não teve um que cumpriu a sua palavra. Então eu fiquei sozinho fazendo meus vídeos, porque tinha diretor de programa de televisão que ia fazer os vídeos. Bal, não aconteceu nada disso. Então veja, é muito oba-oba, tá? E todo mundo vai atrás de quem já está lá ganhando. Isso é um fato. Esse é o problema do brasileiro médio, O brasileiro médio é muito de oba-oba. Então vamos falar primeiro, que foi o questionamento. Eu não fui candidato, por quê? Porque não tive o apoio. E se eu não tive apoio, não dá para fazer nada. Se as pessoas não te apoiam, não levam a sua mensagem para frente, não tem o que fazer. Então esse foi o motivo que eu não fui candidato. Porra, o Marçal! Amigo, o que tem o Marçal? Marçal conseguiu o que ele queria. Marçal não queria ser prefeito. Aliás, quando eu faço esses vídeos para vocês, eu não sou analista político. Muito longe disso. Eu sou um interessado na política, que possui algum estudo, eu leio muito sobre, e lendo de ontem para hoje, pessoas que realmente são especializados no assunto, eles falam e eu concordo. O Marçal conseguiu tudo o que ele queria. Ele não queria ser prefeito. Ele queria visibilidade, boa e barata. E foi o que ele fez. E ele conseguiu. Tá? Hoje, os cursos dele estão bombando na internet. Ele tem pelo menos mais 1.600.000 pessoas comprando os cursos dele. Então, Marçal saiu vitorioso nessa eleição. Tá? E eu coloquei na página do Boulos, né, que eu ia votar nele. E votei. Tá? Não por ele ser o melhor. Não é. Ele é o menos pior. Porque eu não posso votar no Ricardo Nunes. E, aliás, o Ricardo Nunes falou assim pro Boulos, tá falando agora, né, segundo turno, já começou ontem, que o Boulos não tem experiência. E o Nunes tem experiência? Tem nada! O Bruno Covas era um cara muito esperto, de família de políticos e tal, e ele teve a seguinte jogada, ele pegou um cara inexpressivo, politicamente, e colocou como vice dele, porque era o nome dele que ia trazer votos. Então ele colocou um vice inexpressivo, que não ia fazer sombra para ele, para não cometer o erro da Dilma. A Dilma cometeu um erro. Ela colocou o Temer, ela colocou uma cobra. Amigo, se você deitar numa cama com uma cobra, você vai amanhecer mordido, goste ou não. Não existe cobra boa, tá? É a natureza do bicho. Você colocar um vice, como foi o caso do Tancredo, tá? Você colocou um vice que faz sombra para você, ele vai vir em cima do seu mandado. Acabou a brincadeira. Então veja, o grande problema é que o Nunes também não tem experiência. O Nunes foi um vice que, com a morte do Bruno Covas, assumiu a prefeitura, sem experiência nenhuma. Me fala a experiência do Nunes.
O Nunes é tão ruim que ele está quebrando a cidade toda. Então eu não posso votar nele. E eu não voto no Nunes por um motivo que eu acho principal. Ele pavimentou a privatização da Sabesp. Foi ele um dos grandes providenciadores da privatização da Sabesp. Então eu não voto nele para nada nesse país. Para nada, nem para vereador. Da mesma forma que eu não voto no Haddad. Haddad, ministro da Economia, a economia tá boa? Parabéns para ele, mérito dele. Só que eu não voto nele para cargos no executivo. Não adianta o Lula vir, vota. Eu não voto. Por quê? Porque ele fez a cidade toda andar a 50 por hora. Não pensando no bem-estar das pessoas, mas para potencializar a indústria da multa. Hoje, ele começou com essa o Haddad começou com essa palhaçada de 50 por hora. Hoje nós temos ruas aí a 30 com radar. Pô, cara, não dá para andar. Então, eu escolho o candidato com base nisso, no histórico dele. Então, jamais poderia escolher o Nunes. Eu votei no Boulos por quê? Sou petista? Não. Mas era o menos pior. Eu coloquei isso na página dele, tá? Se ele procurar lá, ele vai achar. Eu coloquei, ele é o menos pior. Ele tem proposta? Não! Nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo teve proposta. Nenhum! Fala pra mim um. Nenhum. Ah, eu vou criar o poupa-tempo da saúde. Cara, é uma palhaçada. Não vai funcionar. Se você criar um, ele vai fechar. Já vou te cantar a bola agora, do mesmo jeito que eu cantei a bola. Vai fechar. Por quê? O poupa-tempo da saúde nada mais seria do que um pronto-socorro grande. Ah, e aí? Você tem que estudar melhor a cidade. Lembra quando eu falava lá na minha campanha? Transformar o prédio da prefeitura num hospital do centro, num hospital central? Isso é proposta. Viável. Tem esse detalhe. Então veja, o grande problema é que nenhum candidato trouxe proposta. Mas eu não poderia correr o risco de deixar a Prefeitura de São Paulo cair na mão do Marçal, por exemplo. Aí a coisa entortava. Existiu possibilidade? Real. A possibilidade foi real. E nós poderíamos, como foi a conversa aqui, foi muito produtiva aqui com os meus vizinhos, falando de candidato, aqui o tempo do vídeo não pode ser muito longo e eu não posso me delongar. E eu também não tenho um esboço aqui do que eu vou falar. Eu venho aqui e falo de forma voluntária, de forma totalmente aberta com vocês. Então o que acontece? Hoje, o grande problema é que precisa mudar a lei eleitoral para que qualquer pessoa possa ser candidato. Detalhe, já que gostam de associar Deus e se todos são iguais perante a Deus, porque todos são desiguais perante a justiça eleitoral. Quem pode mais, chora menos. Não, as campanhas têm que ser uniformizadas. Todo mundo tem que ter o tempo para apresentar proposta. Não essa palhaçada que é hoje. Qualquer pessoa deveria ter o direito de concorrer a um cargo. Seja ele no executivo, seja ele no legislativo. Só que não, você está adstrito a um partido político que quer ganhar. Ele quer uma contrapartida, ele quer saber se você atende aos interesses dele e não aos interesses da população. Então começa errado aí. A lei eleitoral ela precisa ser mudada. Hoje, nós não temos mais no Brasil lideranças políticas. A última liderança política que nós temos no Brasil é o Lula. O dia que o Lula morrer, acabou. Não tem mais liderança política no Brasil. Não tem mais aquelas pessoas como Ulisses Guimarães, entre outros que eu poderia citar aqui, mas um grande expoente, Ulisses Guimarães. Entendeu? Nós não temos esses expoentes políticos. Por quê? Hoje é no oba-oba de internet. Então, não tem ninguém. Você tem que ter uma pessoa, e eu critico isso nos concursos públicos, principalmente para a polícia, tá? Que ele quer concurseiro. Ele não quer pessoas que tenham vocação para aquela profissão. Então, na minha concepção, qualquer pessoa do povo que vota teria direito a ser candidato, desde que cumprisse um requisito mínimo. Como eu falo, eu tenho curso de gestão e orçamento. Eles não têm. O fato de morar na periferia, não é requisito para nada, cara.
Eu quero ver se na hora do vamos ver, você tem proposta. Eu quero ver. São Paulo precisa de manutenção. Nós não temos uma secretaria de manutenção. Tem a secretaria de obras. Mas, cara, o que ela vai gerir? Obras novas ou manutenção? Quando chega setembro, todas as equipes da prefeitura têm que fazer como fizeram na gestão Celso Pitta, que ninguém lembra. Eu não gostava do Pitta. O Pitta era carioca, eu não votava no Pitta do mesmo jeito que eu não votei no Tarcísio, tá? Por quê? É carioca, ele não é da cidade. Nós temos vereadores, cara, você olha a lista, tem pelo menos 4 que eu olhei ali que não deveriam estar ali. O povo vota por oba-oba. Então veja, mas na gestão do Pitta, o Pitta ele teve os seus méritos, em setembro ele colocou todo mundo para limpar bueiro. O que aconteceu? Na gestão dele não teve enchente. As que tiveram foram minimizadas. Limpou bueiro, limpou piscinão, limpou tudo. Opa, não teve. Outro prefeito fez? Não. Então São Paulo precisa de manutenção, precisa de um calendário de manutenção. O Ricardo Nunes está quebrando a cidade inteira. É que eu não tenho equipamento para filmar. Ele está quebrando sarjeta inteira, só para fazer oba-oba. E tem sarjeta na rua do lado, totalmente quebrada, que ele não vai mexer. Ele está asfaltando ruas boas, reasfaltando ruas boas e deixando as ruas ruins. Entendeu? E mais agravante, cara, nós acabamos de perder a Sabesp por causa do Ricardo Nunes. Não dá para ser complacente. Aí você fala, pô, mas nós temos um problema na gestão da Sabesp, que é o seguinte, nós pagamos esgoto. E qual a função da taxa de esgoto? Porque não é manutenção, é canalização. A Sabesp, em 1900 e bolinha, ela tinha taxa de esgoto para pagar, subsidiar o esgoto em áreas carentes. E agora nós estamos passando esse valor, que não é feito isso, para uma gestão particular. Para um cara ganhar dinheiro. Ah, não dá. Então, nós estamos aí com uma eleição difícil, não dá. Qualquer um que tenha um pouco de discernimento vai falar, não dá para falar quem vai ser prefeito de São Paulo. A disputa foi muito acirrada. Infelizmente, nós tivemos uma variante, que foi o Marçal, que, olha, foi terrível. E foi terrível ver que ele disputou nos 3 primeiros lugares, quase, por muito pouco, ele não chega no segundo turno, tá? E quem nós colocaríamos na prefeitura? Então, o meu problema, eu votei não porque eu achei que o Boulos fosse o melhor, é o menos pior. E como eu falei na rede social dele, não me faça me arrepender desse voto. Por quê? Porque o não escolher é uma escolha, cara. E eu não vou errar por omissão. Eu vou errar participando, eu vou errar atuando, eu vou errar fazendo. E eu acho que as pessoas deviam se prender mais nisso. Em 1982, quando eu fiz 18 anos, que já era meu sonho ser candidato a vereador em São Paulo, que eu fui, inclusive eu realizei o meu sonho, por isso que eu falo de política, eu estive lá dentro, não como vereador, mas participando de partido, participando de um monte de coisa. E eu falo para vocês, eu conversando com amigos, eu falei, me dá seu voto e tal. O cara olhou e falou, por que eu vou votar em você? Eu falei, porque eu vou fazer, eu vou brigar, eu vou fazer o meu melhor. Não, e cadê a sua propostinha? Eu falei, cara, eu não posso fazer propostinha com nem esse poupa-tempo da saúde, se eu não sei o que eu vou encontrar lá, se eu não tenho planejamento. Eu vou fazer de acordo com o que eu achar o melhor para a cidade. Ah, se não tem propostinha, eu não quero. Mas você sabe que a proposta não vai ser cumprida? Não interessa, ela é bonitinha de ouvir. Ah, cara, desculpa, se você quer votar num cara só porque ele é bonitinho de aparência, cara, Abraham Lincoln que nos perdoe, porque ele jamais teria sido eleito. Grande abraço para todos, boa eleição.